Olá pessoal, professor Bruno Oliveira na área, iniciando a nossa aula número 4 do curso de questões de Direito Eleitoral, nosso novo curso de Direito Eleitoral da prática para a teoria. Espero que vocês tenham gostado das primeiras 3 aulas. Na primeira, nós tratamos sobre conceitos iniciais de direito eleitoral. Depois, nós tivemos 2 aulas sobre direito eleitoral constitucional. Nesta aula número 4, e eu já antecipo para vocês que nós vamos ter aí uma série de encontros sobre a temática que nós vamos abordar hoje, tanto esta aula número 4 quanto as aulas número 5, 6 e 7, então aula 4, 5, 6 e 7, nós abordaremos sobre a organização da Justiça Eleitoral. Como que nós vamos nos organizar neste tema sobre organização? As 2 primeiras aulas nós trataremos sobre composição. Então nós descobriremos, de fato, como são compostos os órgãos da Justiça Eleitoral através dessas questões. Nas 2 aulas posteriores, nós vamos nos dirigir para as competências. Cada um dos órgãos, TSE, TREs, juízes e juntas eleitorais, possuem competências próprias, competências específicas. E nós vamos tratar de cada uma dessas competências, claro, aquelas que são mais exigidas em provas, para que vocês possam gabaritar. Tudo bem? Então vamos descobrir como esta aula será organizada. Então vejam só, esta aula nós traremos questões da própria Constituição Federal, exigindo institutos da própria Constituição, dos artigos número 118 ao 120, então artigos 118 ao 120 da Constituição Federal. Nós vamos também estudar o Código Eleitoral, porque o Código ele traz para nós justamente esta organização e estas competências. Então nós temos temas deste assunto nos artigos 12 ao 21, 25 ao 28, 32 ao 34 e 36 ao 39. Então, especialmente, nós abordaremos sobre a composição dos órgãos da Justiça Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, nós vamos observar que é o nosso órgão de cúpula da Justiça Eleitoral, os tribunais regionais eleitorais, os juízes eleitorais e as juntas eleitorais. Vocês vão perceber que qualquer questão que vier cobrando algum órgão que não sejam esses que eu acabei de citar, Tribunal Superior Eleitoral como órgão de cúpula, né, o principal órgão nesta hierarquia dos órgãos da Justiça Eleitoral, vamos assim dizer, para ficar mais fácil para você compreender. Os órgãos intermediários são os tribunais regionais eleitorais. Abaixo dos TREs, nós temos os juízes eleitorais e também as juntas eleitorais. Tá bom? Então são esses 4 os órgãos da Justiça Eleitoral relevantes, importantes aqui para as nossas discussões. Então, vamos começar com a nossa primeira questão, questão de número 46. Esta questão ela foi exigida pela banca Fundatec no ano de 2020. Uma questão super, mega, ultra fácil. Segundo o artigo 118 da Constituição Federal, então é importante vocês também estarem tanto com a Constituição quanto com o próprio Código Eleitoral. Então, o artigo 118 da Constituição prevê que são órgãos da Justiça Eleitoral, exceto. Quais são os órgãos da Justiça Eleitoral que eu disse para vocês? Nós temos o Tribunal Superior Eleitoral, nós temos os tribunais regionais eleitorais, nós temos os juízes eleitorais, que serão titulares de uma zona eleitoral. Nós vamos
discutir isso melhor posteriormente, tá? E eu tenho as juntas eleitorais. Importante ressaltar algumas características desses órgãos. O Tribunal Superior Eleitoral é um órgão permanente. Então, tendo ou não eleição, esse órgão existirá. Assim como também os tribunais regionais eleitorais também são órgãos permanentes. E nós temos as juntas eleitorais como órgãos temporários. Os juízes também, pessoal, são órgãos permanentes. Por que as juntas eleitorais são órgãos temporários? As juntas, elas existirão somente durante a eleição. Porque a junta eleitoral tem competências muito específicas, como, por exemplo, apuração de eleições, certo? Diplomação de eleitos. Mas são todos os eleitos? Não. Nós descobriremos que as juntas eleitorais, elas somente vão diplomar eleitos aos cargos municipais. Quais são eles? Prefeito e vice-prefeito e vereadores. Encerrada a eleição, muitas juntas eleitorais são extintas. Elas deixam de existir, principalmente nas eleições gerais, as eleições para presidente, governador, senador, deputados, porque são cargos que as juntas eleitorais não diplomam. Agora, quando eu falo de eleição municipal, prefeito, vice-prefeito e vereador, como a junta eleitoral ela diploma os eleitos municipais, elas ainda persistirão na sua existência até a diplomação. Por isso que as juntas eleitorais são órgãos temporários. Nós vamos ainda tratar de características de cada um desses órgãos, membros, funções diretivas, mas fiquem ligados aqui para as próximas questões. Essa questão número 46, seguindo a nossa sequência de questões, exigiu simplesmente o conhecimento do que é e de que não é órgão da Justiça Eleitoral. Então tomem cuidado, tá bom? O Tribunal Superior Eleitoral, ele é órgão da Justiça Eleitoral? Sim, olha só ele aqui. Então, é órgão da Justiça Eleitoral. Procuradores do Estado são órgãos da Justiça Eleitoral? Tem procuradores do Estado aqui? Não. Tribunais regionais eleitorais. Ora, os tribunais regionais eleitorais, eles estão nesta composição. Juízes eleitorais também. Os únicos órgãos, portanto, que não são da Justiça Eleitoral... Opa, marquei a letra C, mas está equivocado, né? A letra B. Letra B de Bruno. Os procuradores do Estado não são órgãos da Justiça Eleitoral. Tomem muito cuidado com isso. Não caiam nessas pegadinhas, tá bom? Então, gabarito para a questão número 46, marquem aí, por favor, letra B de Bruno. Próxima questão, ficou faltando aqui na letra E, juntas eleitorais. Mas as juntas, nós sabemos que são órgãos da Justiça Eleitoral. De todo modo, permanece como gabarito a letrinha B. Tá bom? Próxima questão, número 47. Essa questão foi cobrada em 2017 pela banca Fundação Carlos Chagas. Olha só como foi cobrada a questão. Kleber, ele é ministro do STJ. Então, Kleber, vou colocar aqui do ladinho, ó. Kleber, ele é ministro do STJ. Certo? Jaime, ele é advogado. Então, vamos anotar aqui. Jaime. O que o Jaime faz? O Jaime, ele é advogado de notável saber jurídico e idoneidade moral e tem mais de 10 anos de efetiva atividade profissional. Com base nas informações fornecidas e de acordo com a Constituição Federal, como que compõe o Tribunal Superior Eleitoral? Vamos anotar? Isso aqui é importante, tá? A respeito da composição do TSE.
O Tribunal Superior Eleitoral, ele é composto por 3 membros que são ministros do STF. Então vai ter uma eleição lá no STF para eleger 3 integrantes para o Tribunal Superior Eleitoral. Nós temos ainda 2 integrantes que são membros do STJ. Lá no STJ nós temos 33 ministros. Desses 33 ministros, 2 serão membros integrantes do TSE. E eu tenho ainda 2 advogados, prestem atenção. Esses advogados, eles precisam ter notável saber jurídico. Então, saber jurídico. Precisam ter idoneidade moral. Pelo menos 10 anos de efetiva atividade profissional. Esses advogados, vamos fazer mais uma setinha aqui. Esses advogados, eles são, prestem atenção, hein? Indicados pelo STF e nomeados pelo presidente da República. Será que isso é importante a respeito de como é feita a escolha dos advogados? Sim, porque quando nós estudarmos os TRS, vocês perceberão que lá eu tenho também 2 advogados nos TRS. Só que esses advogados dos TRS, eles são indicados pelo Tribunal de Justiça local, Tribunal de Justiça daquele estado, e são nomeados, mesmo que é um TRE com jurisdição no estado, sede na capital daquele estado, prestem atenção. Esses advogados, eles são nomeados também pelo presidente da República. A única diferença é que, enquanto no TSE os advogados são indicados pelo STF, nos TRS os advogados são indicados pelo Tribunal de Justiça. Visto isso, Kleber, ministro do STJ, Jaime, advogado, eles podem ser integrantes do TSE? Veja, claro que sim, porque eu tenho STF, eu tenho advogado. Se seguir essas orientações, como a gente pôde perceber, segue, Jaime preenche esses requisitos, a letra A diz, estão habilitados Kleber e Jaime, podendo, porém, ser eleito corregedor eleitoral apenas Kleber. Aqui mais uma informação extra, né? Como órgão colegiado, nós teremos funções diretivas. Por exemplo, eu vou ter o presidente e o vice-presidente do TSE. O presidente e o vice do TSE são escolhidos dentre os ministros do STF. Eu tenho 3 no TSE, um vai ser o presidente, um vai ser o vice, o outro vai ser apenas ministro do TSE. Eu tenho também aquela pessoa que exerce funções fiscalizatórias, correcionais, né, perante os tribunais regionais eleitorais, avaliação dos serviços eleitorais como um todo, se está indo tudo conforme o combinado. Esse corregedor eleitoral, ele vai ser escolhido dentre os ministros do STJ. Jaime, portanto, ele pode ser eleito corregedor eleitoral? Pode. A letra A diz justamente isso, que estão habilitados Kleber e Jaime, certo? Até aqui tudo bem. Podendo, porém, ser eleito corregedor eleitoral apenas Kleber. Apenas Kleber. Na verdade, eu tinha falado Jaime, mas quem é ministro do STJ é o Kleber. Kleber que pode ser, vejam só, ministro, que pode ser corregedor eleitoral. E esse corregedor eleitoral é corregedor geral eleitoral. Nós teremos ainda corregedores regionais eleitorais no âmbito dos estados. Ok? A letra A está verdadeira. Vamos ver o erro da B? Está habilitado apenas Kleber, podendo também ser eleito corregedor eleitoral. Não, Jaime, como é advogado, olha só, temos advogados no TSE. Falsa a letra B. Letra C, está habilitado apenas Jaime, podendo também ser eleito corregedor eleitoral. Apenas, o erro está no apenas, tanto na B quanto na C. Jaime e Kleber podem ser
membros do TSE, somente Kleber, que é ministro do STJ, sendo corregedor eleitoral. Estão habilitados Kleber e Jaime, ok? Podendo, porém, ser eleito presidente do TSE apenas Jaime. Presidente do TSE somente pode ser dentre ministros do STF. Nem Kleber, nem Jaime poderão, tá bom? Está habilitado apenas Kleber, podendo também ser eleito presidente do TSE. Incorreto. Nós vimos que não. A única assertiva verdadeira, nós já havíamos aqui até encontrado, é a nossa letra A. Beleza? Podemos avançar para a próxima questão, de número 48. Vejam, essa questão foi cobrada em 2017 pela banca Consulplan. Olha só. A Constituição da República Federativa do Brasil estabelece a composição do Tribunal Superior Eleitoral. Sobre o tema, assinale a alternativa. Letra A. Terá 3 juízes dentre os ministros do STF. E aí, nós estamos falando do TSE. Vamos voltar aqui na questão 47, porque eu fiz uma tabelinha. Eu tenho 3 ministros do STF no TSE? Sim, temos. Então, assinale a alternativa, terá 3 juízes dentre ministros do STF. Aqui ficou faltando, pessoal, porque vocês vão perceber que pede assinale a alternativa, assinale a alternativa incorreta. Ok? Eu quero a errada. Errada. Então, terá 3 juízes dentre os ministros do STF. Verdadeiro. Letrinha B. Terá 2 juízes dentre os ministros do STJ. Se nós voltarmos, a gente constata isso. 2 do STJ. Verdadeiro também. Letra C. Terá 2 juízes advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral. Perfeito. São 2 advogados. Lembrando, são indicados pelo STF e são nomeados pelo presidente da República. Letra D. Terá um membro do Ministério Público indicado pelo Procurador-Geral da República.